Alô, muito boa noite, angolanos à volta do universo. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Eu sou o Angolano Zua. Bom, vim aqui dar uma contribuição que eu acredito ser importante. Estava agora no TikTok, mas eu acho que vou entrar no outro também para ver. Quem tiver contacto com live agora, veja aí uma pessoa. Agradeceria que fizesse. Que é isso? Não, é isso. Just because she's black doesn't mean she's joking. Just watch this. Quem puder partilhar. For black women to eat if they want a slim stomach. Partilhem, se faz favor, enquanto faço aqui o mesmo. Esse case trend. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Partilhem se possível for, se faz favor, agradeceria imenso. Vou ver aqui uma. Acho que essa aí está bonita aqui. Ai, que essa fica assim, galera. Vamos lá partilhar, meus irmãos. Partilhem, se faz favor. Vamos lá partilhar. Sei que aqui no Facebook estou há muito pouco tempo. Fiquei um tempo banido. Não é? No Instagram também fiquei sumido um pouquinho. Gostaria que partilhassem o máximo possível no Instagram aqui. Estamos no Instagram do A.AngolaZua. Eu peço perdão, vamos ver aí eu a ter essas iniciativas porque estou gripado. Está um frio tremendo aqui na Inglaterra. E principalmente aqui então em Londres está muito forte. Eu estou em Londres, não é? Estamos em duas páginas em simultâneo. Fiz um live agora numa das páginas minha. E agora vim fazer em duas páginas que eventualmente acredito ser importante. Bom, meus irmãos, eu de forma diversificada vou tocar em vários aspectos que eu acredito ser importante. Na minha perspectiva, que para muitos de vocês já passou, não é? E eu fui acompanhando, ver ressonâncias, pessoas que eventualmente pudessem dar as suas contribuições nas diversas áreas do saber. E assim, então, acabando por visualizar as pessoas única e exclusivamente ignorarem aquilo que supostamente devia ser algo que devia haver, para além de descontentamento, ações práticas, ou seja, teóricas que pudessem refletir na prática. Infelizmente não aconteceu. Então vou tocar aqui aspectos que poderão ser importantes. Aqui, para quem está no TikTok, temos uma cabeça que está selada com vários cadeados, ou seja, com correntes na cabeça. Quem puder, sei que aqui no TikTok não tem nenhuma imagem, mas estou aqui no TikTok, minto, no Facebook, no TikTok é que tem a imagem, não é? E vocês conseguem ver ali uma porrada de termos, estão em inglês, não é? E eu automaticamente vou tentar aqui desconstruir
na minha perspectiva, para que nós percebamos aonde nos encontramos. Antes de mais, quero aqui agradecer a todas as pessoas que fizeram os seus pedidos para terem a camisola do Todos e os chapéus. Sei que tem algumas pessoas que estão preocupados a dizer que está tarde a ida das coisas dos membros nas suas casas. Já foram mandadas, meus irmãos. Eu não tenho controle disso, mas todos os pedidos que foram feitos, das 30 pessoas que pediram, já foram distribuídas, não é verdade? Então aguardem quando chegar nos vossos endereços e acredito que vão receber. E para um futuro próximo, meus irmãos, quem quiser realmente fazer parte do Todos, na Inglaterra, não é fácil, não é preciso vocês fizerem como vocês fizeram desta vez. Eu tive muito trabalho a receber camisolas, a receber chapéu, ter que levar na printa e whatever. É muito trabalho, meus irmãos. Então, quem quiser, vocês de forma individual podem printar. Eu só vou mandar o logo para vocês. E naturalmente vocês podem printar e vão fazer a exibição, não é, das vossas camisolas com o logo printado, assim que vocês o fizerem. E com vagar, acredito no ano que se aproxima, não é, conforme estamos nessa correria agora. Estamos a perspectivar fazer, no ano que se aproxima, uma apresentação formal aqui na Inglaterra. Ainda não sabemos qual será a província, não é verdade? E o Todos é nada mais, nada menos do que um movimento que vai indo fazer o que tem estado a fazer, o que o Gangsta faz, não é? Mano Denda, um grupo de pessoas que tem estado a fazer, o Mano Neves, não é? Toda pessoa que tenha a vontade de tirar o MPLA no poder em que se encontra, então pode sentir um responsável potencial, desculpa, membro do Todos. Bom, manos, é o seguinte. Todos os santos dias nós recebemos mensagens diversas vindas do nosso país. E naturalmente, muito boa noite, Cotas da Rocha, do Zengá, estamos juntos, obrigado. Flávio Marques, estamos juntos, valeu. Vânia Valesco, estamos juntos. Anyway, acompanhamos algumas situações, ou acompanhei, claro que todos nós acompanhamos. Fui partilhando na medida do possível, dando as minhas opiniões de forma escrita, não é? E eu acredito que até um certo ponto as escritas não têm estado a ter palco suficiente, porque nós não temos a cultura, não é, de lermos a porcento. E então é a razão que motiva-me aqui a fazer o live, embora isso ter passado, mas acredito que as sequelas encontram estagnados no nosso subconsciente, visto que as atrocidades que aconteceram no país e que têm estado a acontecer nunca serão apagadas, muito menos limpadas, enquanto nós não termos o MPLA fora especificamente do poder. Bom, eu em primeira instância vou começar aqui com o assassinato, não é, brusco, que houve do jovem dentro de umas bombas de combustível, segundo as informações que foram girando, que apareceu um dito jovem do DIP, é isso? E que de forma cega mata ou matou especificamente um jovem que poderia dar muito no nosso país, em qualquer área do saber, e acabamos por ver uma porrada de pessoas dar o seu descontentamento. Infelizmente, mesmo assim, tá bem, Cota Zé, tá bonito, estamos juntos. Yeah, obrigado. Faça boa viagem até onde vás então. Se estás no metro, faz boa viagem. Anyway, então, o país até um certo ponto demonstrou que houve descontentamento. Algumas pessoas descontentaram-se, houve algumas figuras públicas e muitas delas publicadas pelo MPLA a dar o seu descontentamento também. E uma das intervenções que eu já fiz no live passado na página do Pancarniço da Mushima, e vou repetir aqui para as pessoas estarem abalizadas, não é? Tem uma jovem senhora chamada Débora,
é uma influenciadora digital que faz uma crítica contra o Mano Gangsta por ter partilhado a sua visão, ou seja, o seu descontentamento, algo que todo mundo estava a fazer, e achei aquilo importante para trazer aqui uma fotografia daquilo que tem sido a minha teoria durante anos. Estamos a falar em 14 ou 15 anos que vamos tocar nos mesmos aspectos, não é? A Débora é uma influenciadora digital e, atenção, não estou aqui para poder direcionarmos a visão nela. Ela só está a ser uma figura exemplar daquilo que eu tenho estado a fazer, passar para vocês de forma teórica, e ela só nos trouxe a prática, e com esta prática, não é, efetuada por ela, vou aqui levar-vos então em miúdos para se encontrar em função daquilo que é a minha compreensão. Bom, manos, eu tenho estado a dizer inúmeras vezes que o maior pilar de sustentabilidade do MPLA chama-se entretenimento. O entretenimento angolano é controlado pelo MPLA. Para quem não sabe o que é o entretenimento é aquilo que se responsabiliza das nossas emoções, das nossas evoluções diversas, imaginárias, onde está a arte, a música, o futebol, diversos, ou o desporto, da forma geral, as artes de uma forma geral, cultura, hábitos, costumes, visões e assim sucessivamente. O entretenimento como movimenta e brinca com todos nós, todos os santos dias, visto que o MPLA projeta isso a tempo real, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Isso é que vai moldando especificamente a mente da nossa juventude. E essa juventude, felizmente, não é? Hoje tem uma porrada de ferramentas alternativas para poder combater aquilo que tem sido a lavagem cerebral do MPLA. Baseando-me nessa lógica, o MPLA, tendo em conta a reação da geração dos anos 80, 90 e naturalmente 2000, não é? Os próprios estão a antecipar a estupidificação, não é? Começando especificamente nas crianças. Quando eu me refiro a crianças, estamos a falar na idade de 10, 5 em diante. Visto que mesmo aqui no país em que nos encontramos, ou nos países em que nos encontramos da Europa, não é, da América, asiáticos, etc., as crianças são moldadas a partir da idade de 5, 4, 5 anos, e assim vão enfrentar as suas vidas em função de uma base sólida de sustentabilidade para socializar-se, não é, naquilo que poderá ser a perspectiva deste ou aquele modelo de governação, não é, de qualquer um partido que esteja a gerir o governo naquele ou este país. E nós não estamos fora disso. Aqui nós temos em inglês Bible, que é Bíblia, Blind Faith, não é? A crença cega. Temos White Miseducation, a educação, não é, branca, distorcida. Temos a mídia, meios de informação, quer seja convencionais ou, não é? Temos aqui o Torah, não é? E é uma porrada de visões que aí estão submetidas, que moldam as nossas mentes, caso nós estejamos moldados na perspectiva pré-definida dos padrões ocidentais e na execução das mesmas visões pelos partidos que são tidos dentro do nosso país ou dentro do nosso continente como bonecos ocidentais. Assim sendo, é importante que nós precisamos superiorizar a nossa visão do ativismo.
O nosso ativismo está num círculo vicioso, não é? Rotativo, na mesmice, não é? E nós não sabemos dos tentáculos, nem sequer, não é? Daquilo que tem sido as políticas africanas e naturalmente dessa geopolítica universalmente falando. O que será impossível nós perspectivarmos mudança dentro do nosso país acompanhando a política na perspectiva interna, não é? Dentro do país. Essas farras, MPLA, UNITA, os partidecos, MPLA, UNITA, os partidecos, nós não vamos ir a local nenhum. Por mais conhecimento, mais leitura, mais abalização que a malta tenha com relação ao livro das leis, livro esse que não nos representa, nós teremos variedíssimas dificuldades. Então, meus irmãos, o que é que se passa de concreto para nós invertermos, mudarmos o quadro de governação do nosso país? Na ausência, não é, daquilo que poderá ser a desconstrução mental, que eu acredito que o movimento Todos representa isso com propriedade, só que não pode ficar numa visão cêntrica, não é? Em que todos nós dependeremos apenas de Angolano Zua, Mano Gangsta, Mana Denda, whatever. Tem que haver diversificação de pessoas a superiorizar aquilo que é a visão unitária de todos nós, tudo e todos com a objetividade de tirarmos o MPLA. Esse é o símbolo primordial daqueles que revêem-se ou querem fazer parte do movimento o Todos. E para que isso aconteça, é necessário que as teorias feitas por muitos de nós precisam se refletir na prática. O que nós falamos em Angola precisa existir ações práticas a serem efetuadas. Porque está a vir uma nova narrativa, cozinhada e desenhada pelo MPLA, através dos gabinetes de ações psicológicas do MPLA, para automaticamente descredibilizar, não é, pessoas individuais que têm a visão de abrir as mentes das pessoas. E dentro desta visão, naturalmente que o MPLA saberá que a base de sustentabilidade dos mesmos, que é o entretenimento, não é, os próprios automaticamente cairão. Então eles têm estado a utilizar as milícias cibernéticas, usando o nosso dinheiro, porque eles são pagos e 24 sobre 24, peço perdão, vão indo fazendo histórias fictícias para poder automaticamente desconstruir aquilo que nós vamos indo construindo na abertura de mentes. A luta global hoje é neutralizar os grupos de pessoas, não é, menos informadas. Hoje estamos a apostar no conhecimento. O conhecimento não vem do sistema acadêmico, até porque o sistema acadêmico ocidental, pré-definido, não é, submete-nos, não é, a uma visão completamente de seguidores. E é isso que representa, feliz ou infelizmente, o MPLA. Então, nós precisamos conhecer os países que estão a sair das garras ocidentais, não é? Países esses que são notórios a nível internacional, que o MPLA não tem autorização de falar de, muito menos comparar na perspectiva especificamente da liberdade do país em que eles supostamente tinham que se representar, não é? Então acabamos por estar preso nas mensagens difundidas pelo próprio Ernesto Bartolomeu, e aquilo vem como uma precisão direita nas pessoas menos informadas nas nossas casas, não é? Dando ênfase, não é, na mensagem que o Ernesto Bartolomeu passou ou enviou, como se fosse a mensagem especificamente credível do nosso país para o nosso consumo.
as pessoas dos bairros periféricos não estão abalizadas, não estou a generalizar, naturalmente que tem muita gente que ausentou-se desses bairros, mas nós conseguimos sentir, fazer uma leitura profunda em função daquilo que tem sido o cotidiano do MPLA, fazendo retrospectiva no tempo e aproveitar o espaço que nos encontramos. Não é, o que está a acontecer em Angola não é algo novo. No passado, estamos a falar há 50, 40, 30 anos atrás, o MPLA não é, fazia exatamente o que os portugueses faziam enquanto colonizavam-nos, que era monitorar as pessoas, dar horas para dormir, não é? Criava um sistema do entretenimento que eram as novelas, que eram especificamente expostas em todas as casas, e nós, de forma coletiva, íamos consumir isso de forma sistemática, naturalmente, não é? E acabamos por crescer com essas visões, não é? Sem esquecer as prisões daquilo que era, não é? As fontes de alimentação que nós tínhamos na perspectiva ainda do próprio comunismo, que tínhamos que ter os cartões de abastecimento, aqueles que trabalhavam, e naturalmente aqueles que não trabalhavam tinham que depender do mercado informal, não é? E assim a malta viveu, cresceu a superiorizar essas visões. Infelizmente, o que se passa e o que se sente e o que se vive em Angola, não é? É de que o que está a acontecer hoje nunca tinha acontecido no passado. Isto é mentira. Isto não é, eu estou a falar aqui sem intermediários. Eu vivi. Tenho idade, não é? Suficiente para falar com propriedade em função disso. Porque eu vivi isso. E quem tem a idade, não é? Igual ou superior a 50, a 49, 48, tem alguma legitimidade para poder automaticamente falar com relação a esse aspecto que estou aqui a fazer menção. As rusgas eram sistemáticas, as prisões eram sistemáticas, havia regras que tínhamos de seguir, forma de alimentação era sistemática. Estamos a falar na ausência da famosa democracia, que não existe em Angola, que é uma falsa percepção ainda. Só vivemos com um país onde temos um partido democrático que tenta incutir no país, não é, a democracia. E a falsa percepção que o MPLA vende, tendo em conta que o mesmo carrega a sua governação na perspectiva das suas raízes, e naturalmente nos vende uma visão semi-aberta da democracia, porque ainda conseguimos visualizar e viver os sintomas do comunismo rústico, não é verdade, que o MPLA representa, e naturalmente é a sua, não é, bandeira, desculpa, da representatividade. Perdoa-me. Então, Angolano Zua, o que é que se pode ou deve-se fazer quanto a essas ações ou essas intervenções que acabaste de fazer menção? Meus irmãos, hoje a burrice é uma opção. E eu, quando me refiro que a burrice é uma opção, porque hoje temos uma porrada de ferramentas alternativas de auto-educarmos-nos, de auto-informarmos-nos, sem depender de Ernestos Bartolomeus, sem depender de TPAs, sem depender de Zimbos, sem depender de analistas ou whatever da Zimbo, sem depender de nenhum quadro, quer seja da oposição ou da situação, não é a opinar ou analisar o inanalisável. Dentro do nosso país, temos que sair fora da sistematização. Quem tem que criar as narrativas dentro do nosso país tem que ser nós. E os governos, o governo corrupto que todos nós conhecemos, tem que ir seguindo-nos, não é, para poder, não é, contornar, impedir as nossas visões. Como é que é possível isso, Angolano Zua? Bom, se nós irmos buscar a longevidade profunda daquilo que são as intervenções, não é, de povos que manifestam-se a todo custo e conhecidos dentro da África, nós vamos encontrar países que eventualmente têm um povo que são respeitados não só na África,
mas o Ocidente tem inclusive medo. Vou repetir. Existem países na África, em função das suas ações, mesmo havendo, não é, as fraudes, não é, o Ocidente cria mecanismos e sistemas, não é, oferecendo especificamente nos partidos que eles têm como bonecos a executar as suas visões, para poder convencer. Eles têm que pensar, eles têm que não agem assim conforme nos mexem a nós. Curvam à direita. Olha, 2 dias agora é feriado. Não sei o que. Não acontece assim, meus irmãos. Eu estou a vos falar do Senegal. Eu estou a vos falar do Quênia. Eu estou a falar-vos especificamente da Tanzânia. Burkina Faso é conhecido por todos nós. Mali. As pessoas têm consistência e persistência a lutarem. Porque eles têm conhecimento que existe para além dos partidos, não é, que gerem, não é, superiorizando a visão ocidental, os mesmos, não é, sabem que o Ocidente é que está aí. Então eles têm forças massivas, não é, para poder pressionar o suposto ou a suposta representatividade ocidental. E então por isso que o Ocidente tem que pensar 2 vezes, mecanizando visões para poder então legitimar a fraude daquele ou este partido, trabalhadores dos mesmos. Nós não estamos fora disso. Há uma maturidade, nós estamos a crescer, meus irmãos. Mas quando nós começamos a ver ativista que estiver a falar, o ativista, o João Lourenço é um estrangeiro, é do Congo, é um catangueje, mesmo estamos a sair fora do contexto. Hoje não estamos a lutar particularização da África. Os outros países da África, não é, estão a fazer difusão, não é, a unidade de facto dos países africanos. Essa teoria que vimos muitos jovens senhores a reproduzir nas redes sociais, não é? Eu vivi 8 anos, para quem não conhece, na África do Sul. Está até hoje na África do Sul. Está até hoje na Nigéria. Está até hoje no Quênia. As lutas que o MPLA reproduz muitas vezes, pensamos que o MPLA está reproduzindo, não. São ideias e visões ocidentais. Quando se fala que é tribalista, é sobreva, sabe cozido, e são visões ocidentais. Eles conhecem-nos. Então, nunca nós tivemos conflitos tribais ao ponto de danificarmos ou nos separarmos. Historicamente falando. Então o que é que eles fazem? Eles criam e superiorizam, não é? Tribos, visões étnicas e não só, e vão dando poder de visões, não é? De superioridade através dos meios de formação acadêmica convencional. Você, eu, nós, peço perdão, vamos para as escolas, aprendemos aquilo, como nós temos a formatação ocidental de não questionar, de não desconstruir, acabamos por meter em prática e aquilo torna-se um conflito sistemático. A maior quantidade, ou o maior grupo, ou o grupo que tiver o controle daquilo que são os recursos naturais e também a legitimidade que o próprio Ocidente oferece aos mesmos, esses vão gerindo. E nós vamos ter uma sequência de conflitos. Para além desta, temos a luta especificamente da religião. Estamos a ver aqui a Bíblia. Vocês não estão a ver, tem aqui uma página onde eu estou a fazer o live. Tem uma imagem, depois eu vou partilhar isso também no Facebook. Então, a religião, que é uma das maiores armas existentes na história, não é? Da escravatura dentro da África.
está a fazer parte hoje com uma das grandes armas também dentro do nosso país. Muita gente em conversas de bar, Angolano, você fala à toa, essa brincadeira aqui é nossa religião. Não existe nossa religião, meus irmãos. Vão buscar a informação, que não estou aqui para tocar nesse aspecto, vão no Google, metem e vão entender. Isso até é muito sabido, é muito conhecido, as pessoas tinham que saber isso com propriedade anyway. Mas em contrapartida, uma das fontes que se utilizou para que nós estejamos hoje, ou para que nós fôssemos escravizados até o ponto em que fomos, foram as religiões que foram incutidas dentro do nosso continente. E qualquer uma figura dentro do nosso continente que esteja a superiorizar as religiões, ele tem uma orientação acadêmica que é perspectivado na visão ocidental. Não é algo que o MPLA que inventou e que escreveu com os quadros dele a copiar, nem inclusive é Portugal. Há uma visão que se desenhou, não é, na comunidade europeia, e essa que está a ser enquadrado. Eu acredito que as pessoas que são hoje pastores, que têm essas formações, nós estamos a falar em teologia. Que não recordo ter visto um país qualquer africano a desenvolver esta visão acadêmica. Agora, é preciso que a moral dessas religiões precisam ser desenhadas na perspectiva dos africanos, que não é a realidade. Dentro do nosso país, as religiões diversas, todas elas primas e superiorizam o Ocidente. Os conflitos existentes dentro do nosso país, não existe uma presença, não é, ativa, pronta, vinda de qualquer uma organização, incluindo a maior que dizem ser a católica, para poder contrapor. A própria religião não tem poder sobre ou contra o MPLA. Porque o conceito ou a ideia da religião é onde prendeu-se especificamente as visões ocidentais executadas pelos partidos ou os países, ou pelos partidos que governam o nosso país na perspectiva do Ocidente, e nós estáticos ficamos a superiorizar o abstrato, a própria fé, não é? Existem pessoas que idolatram o vazio cheio com perspectiva de irem para uma suposta área, conforme vimos nas Sentinelas de Jeová, não é? Que chamam de paraíso, onde estaremos, enquanto o paraíso dos pulas, não é? O Ocidente é aqui, eles nos estão a dizer para nós irmos para o paraíso que está lá em cima, que nem existe. Então, tudo isso faz parte com que nós estejamos presos nessa visão cega da fé. E acabamos por entender o seguinte: na ausência da desconstrução destas visões sistemáticas, que são desenhadas e projetadas todos os santos dias e momentos pelo próprio MPLA, nós idolatramos bonecos abstratos, aquelas brincadeiras que nós vimos, Ave Marias, o Jesus, o whatever, essas coisas todas. O próprio MPLA dá o palco suficiente, não é, para que nós idolatramos essas figuras abstratas, não é, que no tempo do ponto de vista prático são atores e têm em nome esses atores, não é? Tenho ali uma matéria que posso depois passar numa próxima oportunidade, não é? Mas o MPLA vai supervisando aquilo. Já vimos rituais, o MPLA tirar um avião de Portugal para Angola, onde pegavam a imagem da estátua da Ave Maria com
tapetes vermelhos, as pessoas a virem com aquela brincadeira numa cadência tal, não é a televisão a filmar aquilo. O país feito o palhaço francês a assistir esse ritual. Se não houver pessoas a desconstruir esses conceitos, quando eu me refiro ao conceito, desculpa, é uma forma bonita de falar ideia. Ideia é o conceito, quando vocês ouvem conceito. Não é? Se não existir pessoas a desconstruir essas ideias, não é? Nós vamos afundar uma porrada daquilo que poderia ser, não é, a base de sustentabilidade, não é, da salvação do nosso país. Que é aquilo que eu acabei de mencionar antes, que o MPLA está a estupidificar, está a meter as crianças a partir dos 4, 5 anos em diante, não é, a serem especificamente, não é, esses supostos futuros decisores da nossa própria nação, desculpa, a superiorizar o vazio cheio. Porque ela vai crescendo a pensar isso. Nós crescemos assim. Nós éramos obrigados no passado a entrarmos numa religião qualquer. E se vocês compreenderem a profundidade disso, vão entender o porquê que o Calupeteca encontra-se preso. Porque as igrejas não podem ser abertas na perspectiva do próprio ocidental. Minto, no próprio africano. A nossa espiritualidade não pode reinar dentro do nosso país, dentro do nosso continente. Existe resistência, visões em... como é que se diz? Na África do Sul, existe resistência no Quênia e alguns países da África, mas mesmo assim há e resistência sem sombra de dúvida na Nigéria. Quem está a acompanhar, existe guerras na Nigéria, não é, entre religiões, entre os muçulmanos e os católicos. Tudo isso é sistemático. E quem está a bombar o dinheiro para essas organizações é o próprio governo, que é especificamente monitorado, não é, pelo Ocidente. Entende? Filho! Hello? Então, there's somebody there? Yeah, can I have the charger, please? Quick. Give me the Samsung one, please. Perdão. Então, nessa ordem de ideia, é necessário que nós começamos a prestar atenção a esses aspectos. Se nós não prestarmos atenção a esses aspectos, vamos fazer toda a luta possível, nunca vamos chegar lá. Agora, um dos aspectos importantes que faz com que a juventude entre com facilidade é o entretenimento. Thank you. Is that Samsung? Thank you. Um dos aspectos que faz com que os... Peço perdão, deixa-me aqui carregar isso, que já está a fugir. Vamos ver aqui isso. Ai, sorry. Não estou na minha área de jurisdição, estou em Londres. E fica complicado aqui as coisas. Vamos lá ver se podemos aqui ajustar isso. Agora está bonito. Bom, dizia então, um dos aspectos que nós temos que prestar atenção é a ação do MPLA contra as crianças de 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos em diante. Principalmente se nós virmos um jovem com 14, 15, 16 anos em Angola. Esse jovem está completamente confuso. E não está confuso porque ele seja especificamente alguém burro, não. Ou que seja hipócrita. Nós, os adultos, é que estamos a ser hipócritas e nós apontamos o dedo. Olha, esse rapaz, esses filhos não têm juízo, pá. Eles são malucos, o que eles ficam aqui a fazer? Ficam se bater no chão, a lutar o whatever. Não, aquilo é um projeto sistemático do MPLA. Vamos meter aqui em miúdos.
Eu vim para aqui, não é? A minha filha fez anos ontem. E o que é que acontece de concreto? Eu ouvi aqui de repente eles a falarem, não é? Com relação a um tipo de crisp, batata, umas batatas, aquelas batatas que vêm nos sacos, não é? Eu não sei se lá em Angola nós temos ou noutras áreas. Aqui umas batatazitas, não é? Que eles fazem assim, tem um modelo aí qualquer assim, que é para uma coisa, e meteram uma marca, e essa marca tá muito conhecida no meio deles, é uma coisa para as crianças. E estou a ver, pronto, viram, pai, eu quero comprar isso, essa batata frita, mas qual é batata? Comprava, porque ele tentava comprar as coisas normais, anyway. E eles disseram, não é isso, mostraram o tipo de batata que estava a ser seja comercializada. E quando eu fui ver um dos meus filhos na escola, não é? A própria escola estava a publicitar de forma indireta aquele tipo de batata. O que é que significa? As grandes corporações ou essas empresas que organizam essas brincadeiras, não é? Começam a fazer a promoção das coisas a partir das escolas. Porque eles dão uma verba nas escolas, não é? Vêm com truques de charity. Para quem não sabe o que é charity, as ONGs, não é? E automaticamente vendem a imagem, e quando a criança vai para casa, vai te pedir algo, você não sabe, ele já sabe o que é, e a televisão já está bombardeada com aquelas imagens. É assim que funciona. Em Angola, nós temos a capacidade do marketing, eles não têm a capacidade do marketing ao nível desses países que nós estamos submetidos, não é? Mas em contrapartida, a estupidificação é visível, nós vimos, não é? Os inventos, não é? O que é que aconteceu na Huila, se não estou em erro, não sei qual é o país, não posso precisar agora, ou a província, não é? Onde o MPLA rochou, onde esteve a chover, não é? Antes, eles foram buscar crianças com 16, 12, 13, 14 anos, não é? Antes desse evento, para que eles pudessem ir para lá encher aquilo, foram entupindo as crianças com músicas, não é? Do Kuduro, obscenas. E atenção, não estou a dizer que o Kuduro seja algo impróprio. O Kuduro é uma das grandes ferramentas para os jovens serem educados lá. Infelizmente, o MPLA tem estado a inverter a visão. Essas crianças saíram de uma província, de uma comuna para outra, para poderem bater palma nesse evento que rochou do MPLA. Nós vimos aquilo, não houve comoção. Não é? Nem teve visibilidade. Por quê? Porque nós ignoramos essa visão. Quando a criança tiver, não é, a idade adulta, queremos criticar a miúda, queremos criticar o miúdo. Esse miúdo já veio de uma lapidação mental, enquanto criança cresceu com aquilo. Nós não vamos conseguir arrancar num dia ou 2 dias aquilo que ele incutiu na sua mente. Peço perdão. É o que está aqui na imagem, por exemplo, que tenho aqui no TikTok desta cabeça, onde aparece uma porrada de cadeados que nos prenderam a céu aberto e que tem estado a ser implementado dentro do nosso país. Como é que nós conseguimos combater isso, Angolano Zua? Por intermédio das figuras públicas publicadas pelo MPLA. Entre elas vem essa visão que eu falava inicialmente da nossa querida irmã Débora, não é, uma influenciadora digital, que mostrou-se aparentemente descontente com aquilo que foi a ação do polícia do DIP, que deu um tiro na cabeça da pessoa que morreu, ou jovem que morreu, não é? Dentro das bombas de combustível, se não estou em erro, não é? E acredito o Gansa tinha visto aquilo, o Gansa partilhou aquilo. Pelo Gansa ter partilhado aquilo e opinar qualquer coisa, acredito, a favor daquilo que era supostamente, não é, o erro do MPLA, a jovem senhora Débora aparece dizendo que não. Gansa, eu não se meto em política, eu não me meto em política, eu só faço meus problemas sociais, só faço trabalhos sociais. E ali, não é? Eu acompanhei isso, eu acho que aconteceu aí uns 3 ou 4 semanas atrás. 3 semanas ou 4 semanas atrás. E eu tentava ver pessoas a desconstruir a ação dessa dita jovem senhora Débora. Atenção, não estou aqui a dizer que temos que atacar a Débora. A Débora é, sem sombra de dúvida, uma vítima, não é? Que está a trabalhar com as consequências que o MPLA cria, fazendo manutenção do próprio MPLA. Eu só estou apenas aqui vos enquadrar quando vocês me vêm a falar do Dog Murra. Ah, mas o Dog Murra faz coisas que nós fizemos, ele até nos apoia, ou leva. Não.
Vocês me vêm a falar, por exemplo, do Vitor Hugo Mendes. Ah, não pode, sabe? Meus irmãos. Tem figuras que nós temos estado a idolatrar. O tempo vai mostrar isso. Não é? E eu estou aqui a falar com propriedade em outras situações que não posso aqui fazer pública porque temos informações anônimas e temos que preservar as pessoas que nos passam algumas informações. Não é? Não é normal. O Doug Murra vem com a matemática da coerência. Bonito. Temos que bater palma. Quero ler esse livro, estou atrás dele. Estava em Portugal, para entender, procurar, não encontrei. Anyway. Veio depois com o quê? Ubuntu. Não é? Edo Mulher, estamos em movimento, Papa Vatufas. Ambos os livros foram comercializados em Angola. Ambos os livros foram publicados, difundidos, projetados, não é? No seu market, nos meios de comunicação convencionais controlados pelo MPLA. Atenção. Moral da história. O Doug Murra entra e sai dentro do nosso país. O Doug Murra está a empreender dentro do nosso país. O Doug Murra sai em situações, não é, específicas para fazer, alguma intervenção. Falou do futebol, falou de uma situação, quer dizer, há uma seleção que eles são permitidos a falar para automaticamente o povo pensar que eles estão a favor dos próprios. E isso não pode continuar assim. Eu vou continuar a tocar nessas figuras enquanto eles não serem consistentes, porque não podemos fazer um ativismo, não é? Um ativismo que, quer dizer, entra de férias, tem dias, temos que ser seletivo. Vou tocar nessa situação e falar assim, não podemos fazer esse ativismo. O Doug Murra tem consciente que se encontram mais de 12 pessoas presas, 12 a 14 pessoas presas. O número de pessoas que o seguem precisa, sem sombra de dúvida, saber que o Doug Murra é contra isso. Mas o Doug Murra toca em aspectos que são permitidos a tocar, não é? E faz esse alvoroço e que nós ficamos nesse vazio. E o mais engraçado, tem uma porrada também de angolanos, e especificamente ativistas, que idolatram essas pessoas, infelizmente. Levam na amizade, não, esse é meu irmão, a vida, não sei o que, quer dizer. Tá vendo? De igual modo que o MCK, de igual modo, mas o MCK, mas o Gangsta já falou que ele é por... Meu irmão, o Gangsta pode falar. Eu não me revejo com aquilo que o Gangsta está a falar. Isso não compactua com a minha visão. O MCK tem capacidade e poder para fazer intervenções especificamente semelhantes ou maior que o próprio Gangsta. Ele fez direito, supostamente um advogado, é rapper, não é? Mas o que ele canta, não sei, muitas pessoas não faz isso. Não, é mentira, meu irmão. Se formos para fazer seleção ou selecionar as pessoas, não estamos a fazer ativismo, meus irmãos. Eu não preciso intermediário, eu vejo as músicas dele, eu ouço as músicas. O que é que muda? Falar especificamente da consequência. Ele não pode falar como combater o causador da consequência. E não falando de como combater o causador da consequência. Você está a ser conivente, quer queiramos, quer não. Não vai sempre me dizer, não temos água, whatever, sabe, cozinha, blá, blá, blá. Manos, canse isso. Agora, manos, vamos nos unir. Aqui o objetivo é nos unirmos contra o MPLA, para o MPLA sair. Nós vamos ver o comportamento especificamente do MPLA. Vai mudar contra esse jovem senhor. Agora, é bem verdade que as pessoas que fizerem isso vão ter represálias. Mas nós precisamos saber que eles estão especificamente a fazer um trabalho de manutenção do famoso MPLA. Com ou sem vontade. Temos que começar a falar as coisas com verdade, manos. Se começamos a fazer seleção, como aconteceu aqui com o Matias Damasio, essa hélice, não sei que ele é esse republicano, o Kangamba, mais uma outra figura que está aí na imagem a passar, não é? Onde o Gangsta também diz que os músicos contactaram para ele poder dar a sua manifestação. E eu já deixei uma mensagem ao próprio Gangsta escrita a pontualizar, via Mana Denda fez uma crítica também muito positiva ao Mano Gangsta. Tem que ter muito cuidado, Gangsta. Tem que ter muito cuidado.
Nós temos que ser, se estivesses em Angola, naqueles conflitos, é compreensível. Ou estamos a fazer a crítica, ou seja, a desconstruir de facto, não é? O MPLA, um dos maiores poderes do MPLA é o entretenimento. Selecionarmos o entretenimento ou as pessoas que estão no entretenimento, nós não estamos a mutilar especificamente a base de sustentabilidade do MPLA, que é o entretenimento. O entretenimento é controlado pelo MPLA. Não podemos só depender de uma única, exclusiva pessoa a poder dizer o que vamos ou deixamos de fazer com relação à mudança ou à reação, não é, popular ou de abertura de mente. Eles vivem confortavelmente em Angola, não é? Andam confortavelmente em Angola. Usam os meios convencionais controlados pelo MPLA em Angola, não é? E não tem absolutamente nenhuma repercussão. Então quem está a fazer essa seleção? Isto é que eu gostaria que as pessoas prestassem atenção e conseguíssemos dar conta do que é que nós queremos ver no país. Como é que os músicos vão tirar ou vão receber uma verba para os músicos controlados pelo MPLA fazer uma turnê a nível de Angola? Naquela dimensão, naquele montante do valor, estamos a falar em 700 milhões, não é? De kwanza, aqui está por volta de 100 e tal ou 300 e tal milhões de kwanza, de dólar. País, não é? Países que com este dinheiro estão a sustentar o país completo. E nós estamos a ver esses desfalques direito com a participação dos músicos. Não existe nenhuma ressonância. A coisa está mal. Então, meus irmãos, não vamos aqui confundir merda e mau cheiro. Dentro da Angola não existe nenhum músico que esteja firme, não é? Vamos aqui ver algumas intervenções de alguns músicos que estão aí, que estão a ser até, não é, monitorados e a ser controlados, que o 12 furo, pelo menos esse rapaz, está a ser controlado, porque não é normal as músicas do mesmo dar a sua reflexão profunda, não é? E mesmo assim, ainda continua a existir barreiras, porque o rapaz está a tocar em aspectos factuais que são visíveis e vivíveis dentro do país. Os ditos anciões do rap, com bifes e bifanas mais velhos a tocar em aspectos que não têm absolutamente nada a ver, porque essa rima é fodida, isso me tocou. Manos, vamos ter que sair dessa lavagem cerebral. Nós temos que direcionar o nosso ativismo aos músicos, mencionando os nomes, sendo partilhado as suas visões, ou seja, as suas intervenções, não é? Com situações que estão a acontecer no momento em tempo real. Agora, nessa aqui é MOI, essa é MOI, não pode, temos que mandar, não vamos matar o ativismo, porque temos que ter esse ativismo cívico. O ativismo tem que ser esse biológico, que você sentiu, falou que sentiu. Quando uma jovem senhora vem, não é, a contrapor especificamente o gangsta, em função do gangsta partilhar uma coisa que todos nós nos revimos e sentimos, não é, a ausência da morte brusca desse rapaz que foi assassinado por um tiro na cabeça pela polícia do Dipo. Ela está a dizer que eu não falo de política. Essa burrice ainda vimos quadros, não é, supostamente acadêmicos do MPLA, infelizmente formatados. Não, eu não me meto em política. Mas que burrice é essa? O que é a política, afinal de contas? Desmontando essa construção
de ser ciência que estuda a harmonização e a convivência interpessoal das pessoas num determinado sítio, local, trabalho, whatever, assado cozido. Meu irmão, a política é nada mais, nada menos, não é que isto, não é que eu estou aqui a fazer. Eu estou a falar algo, e as coisas que estou aqui a falar, se eu ter uma porrada de pessoas que compactuarem com a minha visão, não é? Vamos carregar essa visão para nós fazermos com que essa visão seja, não é, uma forma de ser e estar para que nós consumamos e criar a convivência interpessoal harmonizadamente sem nenhum conflito. Aquilo fica um padrão sistemático de nossa vivência. Essa é a famosa política. O chapéu que eu tenho na cabeça depende de uma política. A roupa que eu tenho veio através da política. Os óculos que tenho é política. Não é? Teve que haver conversas, pessoas idealizaram a visão, o frame, ou seja, a arrumação, estudaram as visões, enquadramentos e papapá. Quando implementar essa visão, não é? Ou essa ideia, não é? É que a política construída na perspectiva deste ou aquele grupo. Nós não podemos ficar no vazio cheio, não é? Da música do Valdemar Basto, que o Deus o tenha e que a sua mente e sua memória seja leve, infelizmente já nos deixou. E vermos pessoas reproduzir essa visão para as novas gerações, como se política fosse... Futebol é política, meus irmãos. A igreja é política. A prostituição é política. A gatunice, a roubalheira que nós temos em Angola é política. Então não pode haver o único ser que não tem nada a ver com a política e que não consegue falar de política é o bebê que tem os seus primeiros 3, 4, 5, 6 meses que não foram registrados ainda. Quando esse bebê automaticamente for registrado no sistema de qualquer enquadramento institucional de qualquer um país, esse bebê automaticamente foi incutido politicamente naquela sociedade. E quando ele vai crescendo, são as ideias visionárias de um grupo de forma errada ou certa no comunismo ou no capitalismo ou, na democracia, não é? Que se tomou essas visões e essas visões implementadas na praticidade. Isso é política, meus irmãos. Não pode haver, porque olha, não, é um gajo da UNITA que falou, o quadro da UNITA são gajos... É mentira. Pode ser da UNITA, pode ser da FENELA, pode ser do MPLA, pode ser qualquer ativista, seja quem for. Não pode haver particularização quando se fala de política. Política é, sem sombra de dúvida, as ideias construídas determinado num grupo de pessoas e essas pessoas, por sua vez, ou esforçarem que as pessoas seguem essa visão não é idealizada pelos mesmos, ou então contrapor a visão que foi idealizada pelos próprios. E é isso que precisamos ver. A igreja é política. O futebol é política. O desporto é política. As novelas são políticas. Pare de seguir pessoas porque tem PhD, tem a formação acadêmica, porque olha, esse é o Paulo Chipilica, Deus que seja leve, infelizmente o Senhor já nos deixou, não é? Esse é o doutor, Carlos Feijó, esse é o doutor, manos, esses títulos todos acadêmicos, meus irmãos, quando não puderem desconstruir os conceitos que foram desenhados na perspectiva do famoso Ocidente. Aliás, aqui o Ocidente define isso como tal. Muitos países do Ocidente definem como tal, mas os manuais ocidentais ainda difundem informações fora da visão. Peço perdão. Jay Pretty, thank you. Pretty, thank you. Então, manos, vamos acordar, vamos desconstruir através das nossas ações. Não precisam ser visíveis ou se exporem como eu me exponho. Há uma porrada de formas, não é? Que nós podemos contribuir para nós desconstruirmos especificamente isso que tem sido o sofrimento sistemático. Estamos nos aproximar agora, estamos nas vésperas de festas. Os nossos familiares em Angola estão apertados, feito palhaços franceses, trabalhando ou não, com condições financeiras ou não, incluindo aqueles que roubaram dinheiro no tempo do eduardista. Muitos deles em parafuso a levarem as chaves das dispensas e whatever. Carros que não conseguem meter combustível. Não é? Tenho amigos, muitíssimos,
não é? Que participaram ou que pertenciam à ala eduardista a passarem mal, têm as suas condições, aquilo que investiram, suas casas, sua whatever, mas não conseguem manter essas brincadeiras. Estão com 45, 43, 44 anos, quero bazar, mano, come mais a família, tem que levar toda a família. Mano, já não se consegue. Muitas pessoas no silencioso barulho, não é? Que torna conivente e legitima todas as atrocidades que estão a acontecer em Angola. Então, manos, vamos tocar nesse aspecto que eu acredito ser importante. Agora, um outro aspecto que eu acredito ser importante que as pessoas não estão a tocar, ou seja, tocaram, apareceu uma porrada de acadêmicos, olha, não pode, pá, esse gajo do André Ventura, está a faltar respeito, não pode, está a faltar respeito dos angolanos, uma porrada de académicos paralíticos mentais, não é, em função da emoção, foram respondendo, quer dizer, diversas, a procurarem ainda por cima, dentro dos livros ou os manuais do próprio português, para poderem definir aquilo que aconteceu no país. Mano, o André Ventura, sendo racista, não é? Há um sistema que legitima com que o próprio seja racista, meu irmão. O André Ventura não é um racista individual. Não é? O sistema governamental, universal, não é? Ocidental, é um sistema racista. Nós estamos na Inglaterra, nós sentimos e vivemos o racismo, só que numa versão diferente, conforme não é nos passado especificamente em Portugal, conforme nos é passado na Holanda, conforme nos é passado na Bélgica. São sítios que cada um representa em função das suas leis, não é, de proteção social, não é, consigam automaticamente admitir, mas o racismo existe em todo o universo. Isso é um sistema. Tocando no André Ventura, mostra a burrice e a estupidez, não é, dos vossos livros formados ou de formação, não é, e a vossa desconstrução incutida na construção ocidental, de ser apenas palhaços. O presidente Rebelo de Sousa, não é, é um racista, porque ele representa um sistema. Todos os brancos, universalmente falando, eles convivem, não é, em função do sistema estruturado universalmente falando, não é, para a proteção de qualquer um branco, desculpa, nem que esse branco seja pobre, é beneficiário. Então é burrice autêntica de uma porrada de pessoas vieram para aqui porque olha o que fizeram, rasgaram. Nós sabemos o que eles fizeram em Angola. Mas guess what? O MPLA continua, não é, a superiorizar, não é, nos contratos bilaterais entre Portugal e especificamente Angola, não é, a dar legitimidade aos mesmos. Que diferença existe? O presidente Rebelo de Sousa está a dizer, não é, que a governação do João Manuel Gonçalves Lourenço está organizado. Angola está melhor que muitos países da África. Os acadêmicos paralíticos mentais, todos quietinhos, a assistirem, a baterem palma. Dentro da Angola, vocês viram, partilhei inúmeras vezes, não é? Um jovem do Namibe, não é? Amigo do atual governador, ou foi amigo do atual governador de Luanda, a fazer uma denúncia pública em que o português fez, não é? Violou uma jovem criança, ele pagou 15 milhões de kwanza, nem a cara dele estamos a ver dentro do país. Eu aqui na Inglaterra, o dito senhor que foi cá, embaixador, Rui Mangueiras, eu contactei-o aqui pelo meu telefone, segurei na sua secretária, alô, tem alguns vídeos que estão aqui a ser vazados, vindo da Angola, pessoas a meterem garrafas na vagina de mulheres, de crianças com idades compreendidas a 14, 15, 16 anos. Isso foi um viral, estamos a falar aí 22, 23 anos, a 24 anos atrás, na fase em que estava aqui o embaixador Rui Mangueiras. Ignoraram com sucesso. E acabaram por criar uma avalanche para poderem fazer aqui combates
Então qual é a moral que vocês têm? Se dentro de Angola, não é, as pessoas têm ações e atitudes racistas, vocês convivem aquilo como se fosse normal. Querem chamar a atenção o André Ventura, por quê? Manos aqui no TikTok, manos têm que partilhar, estão a dar aqui o sinal. Partilhem, se faz favor. Can you please, guys, share as much as possible here? Whatever's going on TikTok who doesn't speak English. Sorry, who doesn't speak Portuguese anyway. Obviously, you can put in translate. If you're there, that means you just put me in translator. And that's the reason why you're still there anyway. Bom, então, nessa ordem de ideia, meus irmãos, é importante que nós começamos a procurar a história. E a história não está nos livros escritos pelos portugueses, meus irmãos. Os livros escritos pelos portugueses, existe a história, não é? Mas toda ela não é escrita com vagar para que nós não nos revoltemos. Se conhecermos a história profunda daquilo que aconteceu no nosso país, a revolta é massiva, não só para nós, mas para a África toda no seu contexto global. Mas é preciso que nós saibamos que tem história feitas, escritas sim, não é? Naquilo que é de facto, ou que foi de facto as nossas, não é? Insatisfações em função daquilo que foi a corrupção, ou seja, que foi a escravatura naquele tempo. Então precisamos desconstruir essas visões, mano. Essa emoção que vimos ali uma porrada de milícias cibernéticas do famoso MPLA atacar porque não pode, académicos estão a vir, não pode estar funcionando. Não brinque. Não façam isso, meus irmãos. Nós somos, até hoje, com um modelo novo, e como Nkrumah havia dito, se não nos pormos a pau, vamos receber novamente um outro modelo de escravatura, que é o neocolonialismo. Já está dentro do nosso país. Você não tem poder no teu país, vão na tua casa, a tua filha, o teu filho, a tua mãe, a tua sobrinha, é violada por cento. Essa pessoa, o simples facto de ter a tonalidade da pele ocidental, ou seja, ser um branco, tem a proteção massiva dentro do nosso país. Então não podemos brincar com coisas sérias, meus irmãos. Se queremos discutir especificamente o André Ventura, não pode ser nessa perspectiva. Ele é livre de exprimir os seus sentimentos em função daquilo que é a compreensão, não é, dos mesmos. E acredita, esta é a compreensão do mesmo verbalizada por ele. Mas a história portuguesa e todos os portugueses formados, não é, quer sejam eles formatados ou não, conhecem as histórias deles reais. Principalmente, não é, as histórias onde eles foram assassinados a porcento, não é? Tem áreas de Angola que eles pronunciam muito bem, em Kimbunda, ou Vimbunda, em Ganguela e Chokwe, onde eles tiveram muitas percas. Está escrito ali, não é? Para meter as novas gerações conscientes disso e revoltados em função daquilo que aconteceu. Mas o que eles fizeram lá não é ele que vai escrever. Você não escreve. Você, como responsável do país, não escreveu. Porque foram ludibriados. E essa ludibriação é que está a fazer com que nós não saibamos de concreto onde vamos. Porque você não conhece a tua história, não sei da saída. Como é que tu vais saber onde tu vais? É impossível. Não é? Vimos uma porrada de académicos aqui a procurarem erros ortográficos, feito palhaço. O burro é um cego linguístico, não fala nenhuma porcaria da língua do nosso país nativa. O cabrão está suprimido. Tristeza, manos. Nós estamos em parafuso. É o próprio MPLA impossibilitar com que nós não tenhamos as nossas línguas. Uma empresa ali, partilhei aí várias vezes. Quem partilhou isso foi o título dali. Uma empresa portuguesa em Angola impossibilita com que pessoas que têm nome, não é, africanizados, sem aquela ramificação dos tentáculos da própria escravatura, em termos dos nomes de Portugal, não é, em sermos charados dos patrões ou os assassinos dos nossos bisavós e tataravós, whatever, não é? Não entras nessa empresa. Não houve comoção. Quem é você que estava a discutir com o André Ventura? Dentro do teu próprio país, você não pode entrar numa empresa porque o português não quer que você entre, porque não sabes falar bem o português, porque o teu português não está parecido com os portugueses de Portugal. Então qual é a burrice? O que é que eu não estou aqui a perceber?
Então, meus irmãos, o André Ventura está a fazer o seu trabalho a superiorizar e legitimar o seu país. Ponto final. Vocês, como africanos angolanos, não é? Africados pelo sistema próprio português, então vocês têm que superiorizar a vossa própria essência. Superiorizando a vossa própria essência e procurar especificamente a vossa história. E você, não, a tua história, como você é formatado, não vai passar do comércio triangular, não é? Entre Brasil, Ásia, não sei quem na posição Tufas, é o movimento Paulo Dias de Novaes, não sei o que quer dizer. Essa porrada como é que se diz essa brincadeira? De uma anestesia sistemática que todos nós recebemos, é a história que nós temos da porcaria que aconteceu na África. Minto, em Angola. Eu estou a conhecer a nossa história por intermédio do país em que vim, não é? E buscar outras histórias também do sair na África do Sul. Esse sim. E mesmo os ingleses escrevem as histórias conforme foram assassinados, mataram, houve pessoas, tudo bonito escrito aí na posição. Os portugueses não fizeram isso. Eles omitiram, ofuscam. Então não tens capacidade, porque não, eles deixaram casas, deixaram as estradas, mas quem que disse que eles deixaram? Como é que eles deixaram aquilo? O teu bisavô, o teu tetravô, não é? São eles que construíram isso. E quem consumia não eram os angolanos. E a matéria-prima de compra e consumo daquela porcaria são todas angolanas. Então, para você discutir com André Ventura, não tens base sólida. Está a depender do livro, peço perdão, que eles próprios escreveram. Quem é você na vida real? O teu próprio nome, até hoje, o MPLA impede com que nós tenhamos os nossos nomes. Muita gente pergunta, Angola Zua, mas como é Zua? É mesmo teu nome? Você é mesmo Angola? Você é meu nome. Só que o MPLA não permitiu com que eu metesse esse nome lá. Eles tiveram que automaticamente adaptar, ou esforçar o meu pai para adaptar um outro nome. E eu já tinha 7 anos, se não estou em erro. Não estou aqui a falar porque eu ouvi do meu pai, não. Eu estava presente. Lá onde está a casa hoje do presidente, é lá onde onde tratava-se os bilhetes de identidade na altura. Estão a entender? Então, que país é que nós queremos ver no nosso, a ser construído na perspectiva do próprio MPLA? Não é? Nenhuma. E o mais engraçado, o grande perigo que nós temos é que o MPLA está a fazer a passagem de testemunho aos seus familiares. Muita gente não está a prestar atenção nisso. O Adão de Almeida, não é? Que é um grande corrupto gatuno, não é? Supostamente hoje aposentado, mas no burro político a controlar as coisas, não é? Minto, esse é o filho, Adão de Almeida é o filho. O pai que eu estou a falar. O pai recebe 50 milhões de dólares na sua conta, não sei como entrou, não sei, só sei que isso foi publicado e vocês podem rastrear isso, não é? No Google vão encontrar essa informação, talvez na enciclopédia também, não é? Disse, pensei que me ofereceram. Você está vendo, meu irmão? É um quadro, supostamente do MPLA, dentro do burro político, que é a estrutura que supostamente determina as visões do MPLA. O Roberto de Almeida disse que não, me ofereceram, pensei que me ofereceram dinheiro. Até hoje, nem Queen, nem Ureva, não sabemos o que se passou. Ele formou o filho dele, que é o Adão de Almeida, que hoje está a gerir, não é? A Assembleia. Você, ou nós, ou muitos de nós, que até tivemos a possibilidade de procurar meios alternativos de subsistência para auto nos educarmos, temos as barreiras suficientes para impossibilitar com que o próprio Adão de Almeida não seja combatido. Esse Adão de Almeida será muito mais agressivo, não é? Porque estamos numa visão moderna, meus irmãos. E o mais engraçado, a formatação desse grupo de jovens que o MPLA está a formar-se, não têm compreensão, não é? Da profundidade política ocidental, não têm noção. Estão a fazer copy-paste dos próprios pais,
não é? A investir em sapatos, a investir em carros, a investir... Quer dizer, uma única pessoa tem empreendimentos em vários locais. Quando o burro desaparecer fisicamente, essas coisas vão ficar todas perdidas no mundo. Isso é o gravíssimo problema que nós temos para novas gerações. Enquanto calados ficarmos, a superiorizarmos, empelar para nós, quer dizer, saciarmos a nossa fome agora, não é? E o futuro vai cobrar-vos isso. Tem aqui uma porrada de jovens aqui na Inglaterra, pá, não é? Isso é que me admira, pá. Na Holanda, em Portugal, a criarem, desculpa, sistemas para poder superiorizar o MPLA. Nas diásporas angolanas à volta deste universo, no Brasil, nos Estados Unidos da América. Isso é triste, mano. Fantasiados de associações, ONGs, que não fazem absolutamente nada para contribuir na comunidade. Você, quando ouve o nome dessas organizações, tentas rastrear o que é que eles fizeram, não é? Só são festas por trás de festas. As próprias festas não lhes definem nada, não têm uma visão por detrás para poder legitimar aquilo que eles querem superiorizar. Então morremos todos num vazio autêntico cheio, porque aqui na nossa mente estamos todos presos. E esta prisão vai levar os nossos filhos até lá. Nós temos aqui filhos nossos que já fizeram a sua formação académica, não é? Fizeram as suas universidades, estão a fazer os trabalhos que muitos dos pais ainda fazem, é de livre, vou aproveitar, é motorista, whatever. Por quê? Porque nós não teremos estabilidade em qualquer parte do nosso formos, por mais que nós estudemos ou nossos filhos estudem, não é? Quando o país em que você sai não se manifesta no mundo como uma potência como tal, ou como autoritária, não autoritária, eu diria, como autônomo, meus irmãos, vocês, o nome angolano só vai ser mesmo para desenhar o nosso subconsciente, ou seja, Angola, só para desenhar, senão não vão respeitar. O chinês aqui é respeitado. Nós, em Portugal, éramos respeitados. Aqui éramos respeitados. Naquele balhurdo de valor que a malta tinha, se fosse bem gerido no tempo do José Eduardo dos Santos. Não é? O Hyde Park Corner, uma das áreas aqui muito organizada da Inglaterra, estamos aqui agora hoje, estou aqui em Londres. As casas em Angola eram mais caras que aqui no Hyde Park Corner. É? Um país onde a própria capital encontra-se nos crombos. O valor todo foi todo arrebentado. A elite toda desapareceu que roubou este dinheiro. Veio a elite dos loricistas. Estavam a fazer a mesmíssima coisa. Estamos a ver que pessoas a discutir. UNITA, FENELA, UNITA, MPLA, UNITA, MPLA. Mano, estamos a confundir mesmo de mau cheiro. A UNITA é a única estrutura que existe em Angola que nós precisamos superiorizar e apoiar, sem sombra de dúvida. Mas na ausência, não é, da liberdade dos angolanos, eles dizem... Peço perdão. Eles dizem, o livro, não é, das leis no país chama-se soberania, não é, que é o povo, as pessoas unidas. Você não fala as línguas nativas, não existe comunicação das línguas nativas, não é? Impossibilita com que a maioria das pessoas saibam de concreto o que é que está passando no país, não é? O que é que acontece de concreto? Algumas pessoas paralíticas mentais que não exercitam as suas mentes para pensar de forma individual, dizem que o povo é burro. Então o povo não representa as pessoas que vivem especificamente na cidade capital que é Luanda. As diversas capitais, mesmo com essas 21 que sempre lá inventou, lá, whatever, não é? Aqui, as pessoas falam línguas diversas. Falando línguas diversas, é impossível que haja conexão. Porque a língua que o governo superioriza é a língua
não é, vinda do Ocidente, nesse caso a portuguesa, para poder transmitir nas elites dessas províncias. Então nunca teremos povo sólido, fixo nessa perspectiva. Hoje, os formados e formatados têm vergonha de falar as línguas nativas do país. Aprendi a ver e ouvir línguas nativas no seio familiar meu, não é? E a nível dos partidos políticos eu conseguia ver apenas a UNITA fazer isso com alguma propriedade, que também está a simplificar, que é um erro de palmatória. Espero bem que isso chegue até a UNITA. Jovens que falam umbundo, ou vimbundo, ganguela, chogo, whatever, têm vergonha de falar essa porcaria, que fazem exposição das línguas nativas dos países, das vossas províncias, jovens. Então nós viemos aqui, aprendemos inglês, sem vontade de aprender inglês. Vamos para Portugal, tem que aprender português. Na França, tem que aprender francês. Por que é que nós temos que falar só o português? Vocês estão a entender? Nunca haverá revolução com o povo todo enquanto as mensagens que forem difundidas por serem apenas em português. Mentira! O povo não é burro e nunca foi burro. Isto é uma mentira. E eu acredito que as pessoas unidas com as línguas nativas, esses vão reagir. Não tem nada a perder. Os jovens que estavam ativos e nascidos nos anos 80, 90, 2000, esses estão a ser ludibriados pelo MPLA agora, que tinham muito mais ações. O MPLA está a os engolir todos. O MPLA te tira as condições de subsistência, começa a te dar bagos, não é? 1.000, 2.000, 3.000, me dá só casa, cota, me dá só não sei o que, whatever. Eles pensam que o MPLA está a fazer um favor. O homem não tem perspectiva, não tem visão disso. Então, meus irmãos, vamos acordar. Eu acredito que hoje é o suficiente. Fazendo aqui um resumo, um rescaldo daquilo que mencionei para vocês, meus irmãos. Vamos intensificar especificamente a nossa visão do ativismo fora dos breaks. O ativismo não pode ter intervalo. Vocês têm que fazer tipo o cota Z do Zengá. Muita gente não presta atenção. O cota Z do Zengá está sempre a atualizar. Vive na Alemanha. Tem as suas condições e capacidade de ficar calado a viver a sua vida estabilizadamente na Alemanha. Todos os santos dias abrem um live a tocar em qualquer temática, a tocar em qualquer situação, a provar uma coisa. É que nós temos que passar a fazer, vocês que estão em Angola, estão na Alemanha, na Bélgica, na Espanha, whatever, temos que ser consistentes, persistentes, para que as pessoas recebam as nossas informações. E essa teoria que nós temos estado a difundir nas redes sociais, sem ações práticas, meus irmãos, é um vazio autêntico. Estávamos muito mais ativos. Agora, nesse preciso momento, vamos entrar na maior calamidade em que os nossos jovens senhores ou as nossas famílias em Angola vão passar mal, não é? Em termos da sua alimentação, anyway. Não é? Não estamos a ter nenhuma repercussão, não é? Nenhuma ação coletiva para nós pararmos, não é? As pessoas a refletirem com profundidade. No ano passado, tínhamos feito uma ação, nos anos que foi no dia 24 ou 25, whatever, tínhamos que fazer, não é? Tocar panelas, whatever, parece mentira, coisas que davam impacto. As pessoas estão a tentar fazer ataque num dos jovens que eu acredito ser um jovem que está a dar uma energia positiva para todos nós, que é o Gangsta, não é? Tem pessoas que estão, uns por através de ego. Meus irmãos, a qualidade do Gangsta ou a forma de ser do Gangsta é algo que Ngana Zambi lhe ofereceu, eu deixo que lhe ofereceu. Cada um de nós temos as nossas qualidades. E eu estou a falar isso para alguns ativistas que estão aí a fazer cinismo. Não partilham as coisas e quem envia aqui com truque de análise, porque análise não sei o que, hermanos, parem de começar a fazer porcarias de análise nas redes sociais que estão a ocupar o espaço das pessoas e a confundir as pessoas, mano. O objetivo aqui é abrir a mente das pessoas. Abrir a mente como? Tocar em aspectos que são vigentes, não é? É incentivar os jovens a pararem de apoiar os músicos,
a pararem de idolatrar as igrejas, a pararem de superiorizar o futebol neste vazio cheio autêntico. Tem que haver mensagem. Manos, acordem, vão ver o que está acontecendo no Senegal, o que é que acontece nos outros países africanos, mesmo aqui na África do Sul. Eu vivi na África do Sul, aqueles homens são pessoas que não vale a pena. Vocês não veem porque eles não tiram o meio de comunicação convencional, não tiram essa brincadeira. Mas esses gajos são resistentes e resilientes nas suas ações e atitudes. Enquanto vocês começarem sempre a fazer parte com que as milícias do MPLA cibernéticas comecem a ter visibilidade, é outro caso. E atenção, outra porrada também de coisas que eu estou aqui a ver. As pessoas estão preocupadas em ter visibilidade, não é? Terem seguidores. Epá, eu não entendo, mano. Vocês partilham a minha visão, a minha ideia. Caso vocês se divertirem também, se identificarem com as pessoas estão dizendo, eu não vou dizer isso, senão não vou ter visibilidade. Não vou falar isso, senão vou o quê? Olha, para, não falam mais isso. O live está a parar, o live está a acabar. Epa, porra, epa. Pessoas adultas, epa, não entendo, manos. É uma tristeza autêntica, principalmente no TikTok. Não falam disso. Não vão falar disso aqui, olha, o live está a baixar. Olha aqui, as pessoas estão a baixar. Manda baixar e manda porcaria, caramba. Transmitem a mensagem conforme é, crua, verdadeira, sem colagem. Quando ela for, vai ganhar o seu corpo no momento oportuno. Mesmo que nós não estejamos aqui vivos, eles vão andar, as mensagens vão andar e vão fazer barulho anyway. Eles podem matar o angolano Zua, mas os feitos do angolano Zua nunca serão apagados. Estamos a ver aí o nosso falecido doutor Jonas Malheiro Savimbi, Nelson Mandela, Dr. King, continua as visões serem reproduzidas e que Patrício Lumbumba e uma porrada de pessoas que vocês têm que começar a incutir no vosso subconsciente. Por isso, meus irmãos, vamos acordar. Bom, eu acredito que é o suficiente. Hoje é que abriram aqui, para muitos que não estavam a ver a participar no Facebook, não é? As perseguições são constantes. E quero aqui agradecer o Cota Vumbi, da Alemanha, não é? Deu-me aqui um conselho, eu partilhei uma fotografia, eu e a minha filha, ela fez anos, não é? E em função das perseguições que nós temos estado a ter, aconselhou-me dizer que é um perigo fazer isso. Mas, meus irmãos e minhas queridas irmãs, eu não posso limitar a minha vida para viver em função do medo do próprio MPLA. A morte é certa para todos nós. As nossas mensagens precisam ficar para salvaguardar mesmo os nossos filhos. Porque conforme essa geopolítica tem estado a acontecer, e quem vive cá na Inglaterra acompanhar as mutações, não é? Vai entender que nós precisamos transmitir mensagem. A partir da sua casa, transmita a mensagem. Ah, mas o meu filho nasceu na Inglaterra. Continua a ser estúpido, meus irmãos. Seja estúpido, parvos, whatever. Nós tivemos aqui um grupo de pessoas que o próprio inglês é que o chamou para cá virem, saindo especificamente dos Barbados, os Jamaica, whatever, sabe, cozido, esses países aí, para ajudar a reconstruir a Inglaterra. Vieram pessoas com 14 anos, 12 anos, 10 anos, 5 meses, 3 meses, bebês, whatever, sabe, cozido. Quando cá vieram, os seus familiares morreram, claro. Eles cresceram, viveram, whatever, morreram. Então eles deram sequência às suas vidas. Fizeram cá 70, 14, 15, 110 anos, 120 anos e fizeram as outras famílias. Essas pessoas, a terceira geração, não é? Vocês já escutam Windows, não sei o que, é uma coisa parecida que não me vem claramente. Não é? Essas pessoas, o próprio inglês, na terceira geração, não é? Pega as pessoas já com 80, acho que a mais velha, a pessoa adulta tinha 103 ou 104 anos, que morreu acho que morreu na Jamaica, uma coisa parecida. Essas pessoas não tinham conexão com o país dos mesmos, porque são 3 gerações que saíram. Ela era a terceira geração, 2 gerações que não passaram a mensagem, porque não iam de volta para os seus países. Em função dos dados que o inglês tinha, muitos que eram da Jamaica foram empurrados para Barbados, foram para casas de lares de velhos. Perdoa-me. Quando esses senhores foram tratados de forma brusca, não é? Graças a Deus, tem aqui a comunidade. Hoje eu acho que ele é ministro das Relações Exteriores, um preto que está aí, de Acne, quem conhece, quem vive na Inglaterra há mais de 20 anos, pelo menos conhece, e está ali, mesmo há 2, 3 anos, quem conhece
Quem acompanha a política aqui da Inglaterra sabe o que eu estou a dizer. E automaticamente essa pessoa que criou, não é, uma campanha, mobilizou os pretos todos para rever essa visão, foram buscar e entenderam que cometeu-se um erro, já estavam a viver fora da Inglaterra, não é, especificamente 5 anos, e perderam, eu acho que tinham sido repatriados 20 ou 15 pessoas, e haviam morrido 3 pessoas, se não estou em erro, não é, para poderem regressar com as suas famílias aqui. Tinham famílias cá. Então, manos, essa deturpação que nós temos, o próprio MPLA confundir a sociedade nossa, a nossa comunidade aqui, não é? Não temos uma estrutura como tal, não é? Uma porrada de confusão quando você vai e constrói um documento, fala, epa, tudo descoordenado aqui. Amanhã você está na primeira, a segunda, estamos aqui a fazer 2, 3 gerações, não é? Mesmo vivo, você com 100 ou se chegar até os 100 ou 70 anos, whatever, não é? Onde é que está o teu poder para você conseguir impor naquilo? Se estamos a ver o próprio Donald Trump aqui na Inglaterra, estão a motivar os outros países da África que supostamente estão ligeiramente organizados para receber outros pretos, não é? Que fizeram aqui os asilos e não só. Então, manos, acordem. Não confundam merda e mão cheiro. Acompanhem especificamente os sinais políticos do universo. Essa geopolítica está a transmitir mensagens. E segundo as informações que tenho estado a investigar, são coisas que não são novas, já aconteceram no passado. Numa nova roupagem, eles estão a incutir outros efeitos que poderão, sem sombra de dúvida, afetar os nossos filhos ou não só. E temos já estado a ver, dentro da nossa sociedade, filhos nossos a serem afetados. Não é? Então, manos, acordem mesmo. Temos problemas gravíssimos nesse universo. Não é? Se nós não prestamos atenção no nosso país, não confunda, meu irmão. Ah, porque comprei minha casa aqui na Inglaterra, pá, tenho minha casa na Holanda, na Bélgica, comprei minha casa na Tuga, estou a vontade. Mano, não faz isso. Até porque muitos irmãos estão a dizer isso, nem sequer terminaram as suas casas. Levam 20, 30 anos para nós pagarmos essas casas, não é? E tem coisas que podem acontecer. Vocês tiveram um exemplo concreto do... what else? Como é que se chama-se, pá? Do corona. Não é? E há perspectivas massivas para poder, não é, incutir outras doenças na comunidade não diria, na raça humana negra, não é, universalmente falando. O Bill Gates está a apostar a porcento, está a ser repatriado agora as visões da família Gates, não é, no Quênia, onde ele aplicou vacinas naquela brincadeira, as repercussões que deram, as pessoas não estão a conseguir nascer, whatever. Temos problemas gravíssimos na África do Sul, não é? E mesmo em Angola está a se manifestar. Aqui na Inglaterra temos muitos das nossos irmãos que têm filhos com problemas que, por falta de informação, não é? Todos nós estamos só assim a vovolar e a perceber. Há uma campanha de uma vacina que saiu que está a fazer com que as crianças nascem com problemas mentais. A falta de informação, essas ditas associações, porque olha, comunidade, essa associação X, essas ONGs não fazem trabalho, bota vida nenhuma dessas porcarias, é só festa do arroz, festa do quê? Festa do açúcar, porcarias que não tem pé nem cabeça. Quando morre uma pessoa, todo mundo a granel quer participar, a pessoa viva não se ajuda. Nós temos, estamos com cabeça, só Deus, bem toda ela presa e vivemos preso a céu aberto. É isso que eu posso deixar aqui como contribuição. Muito obrigado a todos. Eu sou Angolano Zua, falo do Reino Unido. E fica aqui os malambas, não é, ditas por mim, na minha perspectiva. E quem quiser fazer críticas, não importa se forem construtivas ou de distração ou irônicas, eu poderei dar-me com as mesmas ao sabor da minha interpretação. Partilhem o máximo, conversem com relação a isso, meus irmãos. Vamos meter em prática. Atenção, o movimento todos. Estão de parabéns às 30 pessoas que me enviaram aí as camisolas e chapéus. Já não vou mais receber para pessoas que estão a viver aqui na Inglaterra. Qualquer canto da Inglaterra vocês podem printar o logo do todos. Se vocês pedirem que vocês querem, vou-vos enviar o logo e vocês printem na vossa camisola ou no vosso chapéu. Então, essas 30 pessoas que me enviaram, já vos enviei. Acho que algumas pessoas estão a dizer que ainda não receberam. Mas eu já enviei. Quando chegar, acredito que... E vocês podem rastrear, porque tem o código, vocês podem rastrear, não é? Se quiserem, eu partilho o código para as pessoas que querem
não é, fazerem um track onde as coisas estão, tá? Então aqui é a minha contribuição, meus irmãos. Vamos ser mais ativos, não vamos ficar... Manos, eu gosto de dançar, gosto de me divertir, gosto de festejar, gosto de tudo. Nada impossibilita com que eu não faça o que estou a fazer. Vim para aqui de uma província para outra ver os meus filhos, estou aqui a fazer isso, não é? Então não tem nada que vai aqui impossibilitar com que não tenho tempo, agora nos você mesmo é corajoso. Não, meus irmãos. Não confundem merda com o cheiro. Não é? O MPLA está nos educar a sermos alcoólatras, está nos educar a sermos dançarinos, está nos educar a sermos consumidores compulsivos, não é? Das mentiras e a superiorizar a própria mentira, está nos educar a sermos gatunos e aldrabões mentirosos, está a danificar especificamente, não é? A base social de uma família, ou seja, de uma nação que é a família, não é? Temos muitos problemas aqui sociais dentro e fora da Angola, não é? E esses repercutem sempre também nos países em que nós vivemos, porque os problemas são também transportados por aqui, não é? Uma prova das nossas irmãs, porque olha, esse bandido, aquele assado e cozido, não sabem que todos esses conflitos sociais fora dentro da Angola, tá as mãos invisíveis do MPLA, porque isso é estruturado, não é? Para você compreender e rastrear o que estás a passar, precisas fazer investigações profundas, precisas compreender, não é? Porque você está aqui na Inglaterra, nossas irmãs aqui, não é? Vives na Inglaterra, vives na Bélgica, vives em Portugal, tens condições financeiras de autossustentar-se, como é que você se torna uma pessoa bandida? Não é? Tens de começar a questionar isso, não é? Temos muitos problemas, pessoas que têm a sua vida vinda de muitos sacrifícios, chegam para aqui, danificam-se. Isto é que nós gostaríamos de ver. Pessoas supostamente neutras do sistema político e corrupto do MPLA a fazerem. Agora, vamos superiorizar nossa cultura. Pufa, mete música, pufa, comida, pé, tufas, ninguém transmite uma mensagem para as pessoas ficarem abalizadas quando alguém está a fazer algo para poder transmitir. É esse grupo de pessoas que vêm para poder te combater. Estamos todos nessa farra, que é complicado em que nós estivemos. Desculpa, enquanto nós estivemos nesse vazio cheio. Quem se beneficia é o MPLA. Quem se beneficia são os filhos do MPLA. E atenção, quando eu me refiro aos filhos do MPLA, eu não estou a me referir a todos. Os tentáculos do MPLA serão aqueles que estão hoje no burro político a ramificarem as suas amizades, as suas famílias, para poderem dar em sequência ao próximo MPLA, meus irmãos. Agora, se queremos ver a repartição dos nossos recursos naturais como tal, a UNITA é a base de suporte. Mas nós não vamos conseguir ajudar a UNITA se não nos unirmos como pessoas. Atenção! Principalmente em Luanda, vamos ter variadíssimos K2, variadíssimos flyers, fly ou fly, whatever. Vamos ter variadíssimo Pai Dizo, variadíssimo C4 Pedro. Essas pessoas carregam uma legião de pessoas, não é? Quando dizerem vamos à esquerda, que é a visão do MPLA, todo mundo vai à esquerda. Essas pessoas que têm que ser combatidas, se cancelado também puderem for, não é? Puderem ser melhor. Então, manos, eu acho que essa é a minha contribuição por enquanto. E hoje, ramifiquem a mensagem às vossas amizades, reflitam com profundidade, constroem visões dentro dessas visões que eu deixei aqui para vocês, não é? E contrapõem aquilo que não houver, não é, nenhuma ressonância positiva na vossa perspectiva, façam isso com propriedade. E outra coisa, para o Mano Tanais neutro, e o King, meus irmãos, saiam fora dessa farra. Saiam fora dessa farra. É normal fazerem críticas à UNITA, não se preocupa com isso. O Tanais neutro vai se enquadrar, vai se informar, vai encontrar a verdade. E é compreensível que você saiba primeiro das coisas que estão a acontecer em Angola. Mas parem de começar a fazer discussões, não é, por intermédio das redes sociais. Não queremos isso, manos. Metem as vossas diferenças distantes, não é? Errar é humano, persistir no erro é burrice. E eu, para não chamar pessoas de forma individual, estou aqui a deixar um conselho para ambos. Vocês são precisos todos para Angola, não é? A UNITA precisa ser criticada de forma errada ou certa,
deixa as pessoas mais tarde ou mais cedo, quando automaticamente seguir ou chegar à realidade, vão perceber o que é a UNITA, e aquelas que automaticamente acharem que a UNITA é a organização certa, não é, também vão sentir. Tudo vai chegar à superfície, meus irmãos. Aliás, já estamos a ver uma porrada de ativistas, não é, a silenciarem-se, não é, muitos a fazerem ataques. Vocês viram o grupo aqui da Inglaterra a fazerem partilhas do vídeo meu que vazou, não é, eu a fazer amor ou sexo com a minha esposa, a minha namorada na altura, a mãe dos meus filhos hoje. Vocês estão a ver tudo, vai haver esse movimento todo, meus irmãos. Mas quem está a entrar nisso tem que entrar consciente que vai existir muitas consequências e não serão fáceis. E vamos ter que erguer a nossa cabeça para frente, não é? Entender as dificuldades que vamos encontrar no caminho, que não são fáceis, não é? Disse há bem pouco tempo, o Cota Vumbi, um Cota aqui da Alemanha, lançou uma mensagem. Eu estou a partilhar um vídeo, não é? Partilhei fotografias de momentos eu com a minha filha, que fez anos, e o Cota pontualizou-me já. Ele é um sobrevivente do 27 de maio de 1977 e vive na Alemanha até hoje, porque não pode ir no seu país natal, porque ele conhece muito bem a estrutura do próprio MPLA, e aconselhou-me: olha, lá no sul, coitado, fazer os teus filhos, olhar passar de cozido, meter assim, papapá. Mas eu não posso, sem sombra de dúvida, viver a minha vida fingindo que eu não tenho. A minha vida tem que ser exposta do jeito que tem que ser, e o que poderá acontecer vai acontecer anyway. O grande bonito que eu tenho certeza é que a nossa morte é certa. Todos nós vamos morrer anyway. Mas os meus feitos não podem ser silenciados. Momentos que eu gostaria de partir ou partilhar com as pessoas em função das redes sociais, que são as únicas fontes que nós podemos utilizar para difundir, não é? Vamos ter que utilizar. Mas estás de parabéns aí, Cota, por dar aí a tua contribuição. E vou partilhar sem sombra de dúvida. E vamos tentar aí ter vagar com relação a esse aspecto. Bom, estamos juntos. Angolano Zua, basei aqui no... Vamos aqui sair daqui. Todo o pessoal aqui dentro do TikTok, um abraço a todos. Amanhã prometo voltar novamente, sem sombra de dúvida. Vou ficar agora, amanhã vou ficar acho em 4 plataformas ao mesmo tempo. Hoje estou em 2. E então poderemos ter muito mais difusão de informação. Vamos falar de temáticas diversas e vamos tocar muito mais ainda dos músicos. Um abraço, estamos juntos. Angolano Zua, basei. Ok, e aqui, vamos aqui nos nossos irmãos aqui do Facebook. Rico Oliveira, é isso? É isso? Obrigado, mano, valeu do coração. Não deixa eu ver aqui os óculos. Já estou com a fofo. Boa noite, Olívio Oliveira, Caetano, Tavira, Augusto, obrigado, coração, valeu, estamos juntos. Midé de Souza, não é? Midé de Souza, yeah. Obrigado. Cota Neves, estamos juntos, um abraço, estamos juntos. João Manuel, estamos juntos. Antônio Mateus, estamos juntos. Yeah. Bom, eu acredito que esse é o suficiente. Quem não pude aqui mencionar o nome está mencionado no meu subconsciente. Por amor de Deus, manos, apostem a % naquilo que é a abertura de mentes de todos os angolanos. Nós não podemos viver fora de Angola e fingir que Angola está organizada. Saímos de Angola e Angola não pode sair em nós. Isso é um facto. E contra factos não pode existir argumento que pode confundir essas nossas mentes. O MPLA vai confundindo, sem sombra de dúvida. Enquanto nós estivermos a compactuar com os mesmos, sempre sofreremos.